Que final é a gente que manda mesmo. Lanterninha da Sul-Americana. Aliás, O Rural vídeo mudou de ontem... demais, né? Como é que o Agora Rural... é Rural? Como é que o Rural... Não, Agora é vocês Rural? que falavam. Você que falava. Você que falava. Eu sempre valorizei Você agora. que falava. A Sul-Americana, que na Agora é final com o Rural. Haas era um mega campeonato, Rural. virou Série B. E o Mineirinho lá, que eu Lanterna. sempre gostei, sempre era Rural do lado de lá, virou Mundial. Lanterna. Taça Libertadores da América, competição importantíssima. Página virada do jogo do final de semana. É importante que a torcida cantou e apoiou para mostrar para os caras que realmente o time tem que responder e corresponder às expectativas da torcida. E não oscilar. E sim pegar uma sequência de 5, 6 jogos de vitória, porque a estrutura tem e a diretoria dá toda a capacidade deles de fazerem uma ótima competição. Então tá na hora de entregar o resultado. O jogo que foi perdido pela Universidade Católica no Mineirão, ponto não tem como recuperar. É o que eu falo, ponto perdido você não recupera. Você compensa saldo devedor. Então tem que buscar essa vitória fora de casa, porque o grupo tá bem embolado ali com o Cruzeiro, Boca e Universidade Católica, viu? Agora é assim, uma decisão atrás da outra. E vai ter que chegar para a Libertadores de uma forma bem diferente do que foi o último clássico. Estes resultados, digamos que podem ser precalços, podem ser momentos de jogo, podem ser circunstâncias, pode ser contextual. Há muitas formas de nós olharmos para estes resultados. O que nós sabemos é que temos que continuar, e aquilo que eu disse aos jogadores lá dentro agora foi que levantarmos a cabeça, obviamente que ninguém está satisfeito com o resultado. Eu não estou, os jogadores não estão, a torcida não está, portanto ninguém pode estar com o resultado em si, o facto de ser também um derby, um adversário rival. Para o duelo de amanhã, o time viajou ontem à tarde para Santiago, no Chile, onde enfrenta a Universidade Católica pelo Grupo D. Aliás, está tudo embolado na chave, né? A equipe chilena, Boca Juniors e o Cruzeiro estão com 6 pontos. O time celeste vinha de 4 jogos com vitórias, mas perdeu para o Atlético em pleno Mineirão lotado de cruzeirenses. Portanto, são pequenos detalhes e pormenores que nós temos que corrigir, melhorar, porque isso faz parte do jogo também, ou seja, de nós usarmos essas ferramentas, porque por vezes tudo aquilo que possa ser até mesmo de bom posicionamento pode não ser suficiente, porque o adversário também consegue explorar esses espaços que acabamos por permitir, estando nós em momento de bola numa situação de mais alta em relação à nossa baliza. Agora a missão é mudar o foco, mesmo com esse tropeço diante do maior rival pelo brasileiro. Não dá mais para ficar remoendo o que aconteceu no último fim de semana. É aprender de verdade com os erros, olhar para frente. Mesmo que esse time já tenha demonstrado dificuldade para isso desde o começo do ano. A verdade é que nós não temos muito tempo para poder ficarmos presos a resultados, porque cada uma das competições exige imenso de nós. Quero pegar a primeira fala, então, do Arthur Jorge, quando ele fala sobre descobrir quais são esses percalços e perguntar se é contextual, se é, de repente, alguma coisa ali. E não. O que eu posso falar para ele é que os jogadores têm que corresponder. O Arthur Jorge já mostrou que tem uma ótima filosofia de trabalho, inclusive vem de uma escola interessantíssima de portugueses, que aqui no Brasil a maioria deu certo, né? O caso do Leonardo Jardim, que está dando certo no Flamengo, colocou o Cruzeiro na Taça Libertadores da América. O Arthur Jorge foi campeão da Taça Libertadores da América com o Botafogo. JJ foi campeão da Taça Libertadores de outras competições também com o Flamengo. Então, ou seja, o Pedrinho dá todas as condições para os jogadores. E às vezes as pessoas me param na rua e falam, você tem que cobrar a diretoria. Uma diretoria que coloca dinheiro, que injeta dinheiro. Eu não estou protegendo, não, na hora de fazer cobrança, eu faço também. E acho que eles estão, inclusive, aprendendo a lidar com o futebol, que é um mercado muito difícil, que é um trabalho muito difícil. Mas é hora dos jogadores começarem a corresponder. Até mesmo aqueles mais limitados entenderem que quando o time está numa rotação e vem do banco, tem que entrar na mesma rotação de quem está atuando e parar com essa oscilação. Joga 2 jogos bem, um mais ou menos, um péssimo, aí vem um razoável, vem outro espetacular, pegar uma sequência de uns 5, 6 jogos, porque não se pode ganhar todos. Mas regularidade, isso é o mínimo que o time do Cruzeiro tem que fazer para o torcedor celeste. Depois de dias turbulentos nos bastidores do clube, um alívio. A vitória no Clássico deixou o ambiente mais leve, inclusive no último treino do time, antes do próximo compromisso. Foi assim também
que a delegação alvinegra viajou e desembarcou na cidade de Montevidéu. O objetivo atleticano agora é mudar o clima também na Copa Sul-Americana. Com 3 pontos somados até aqui, o Galo é só o lanterna do Grupo B. Ou seja, para não deixar a situação ainda mais complicada e continuar sonhando com a classificação, o time precisa e muito da vitória lá no Uruguai. Se vencer o Juventude no Estádio Centenário, por exemplo, o Atlético já ultrapassa o adversário na tabela. Viramos o turno como o lanterna do grupo, mais uma vitória a gente já fica praticamente como segundo colocado e 2 jogos em casa para a gente poder decidir. Então uma vitória pode mudar muito também na Sul-Americana, como essa vitória vai mudar para a gente em questão de confiança. Em busca desse cenário, o técnico Eduardo Domingues mudou a estratégia na competição. Ao contrário dos últimos jogos fora de casa, o técnico acionou os principais nomes do elenco para o duelo. Com uma lista de relacionados diferente, a expectativa agora é mudar também o resultado como visitante. Agora vamos pro Fael escalar, meu time. Olha só, gente, nós tínhamos desfalques importantes no clássico, como o Coelho, o Vitor Hugo, meia, eu chamo mais de VH, e o Vitor Hugo, zagueiro. Como o Vitor Hugo, zagueiro, viajou, eu vou colocar o primeiro ponto de interrogação aqui, porque o Lianco está expulso e não joga no final de semana. Porém, desde que se recuperou de lesão, desde que retornou aos gramados, você nunca vê uma sequência do Lianco. Joga um joguinho e fica fora do outro, como foi depois do jogo contra o Curitiba. Então, pensando nesse algoritmo que tem sido a volta do Lianco, talvez fique fora e ele coloque o Vitor Hugo, que foi poupado no final de semana, já que até o foco ainda é o brasileiro, gente. Essa é a nossa realidade. Já que até o fim do mês nós temos 24 jogos, 8 jogos em 24 dias, é melhor alternar o Lianco mesmo. Eu tiro um zagueiro do time e coloco uma peça a mais aqui no meio, que é o Tomás Pérez. Você continua protegendo a área, porém povoando um pouco mais o meio-campo. E como ele levou as principais peças, eu coloquei os mesmos jogadores, além do Vitor Hugo, o Juan Tressoldi, que eu considero top 3 melhores jogadores do Galo na temporada. Eu mantive aqui na defesa também, e aqui no meio o Maicon e o Alan Franco, que também incomodaram bastante o Cruzeiro lutando por cada bola. Na frente, aqui está até invertido, porque o Bernard jogou pelo clássico aqui, e eu manteria o Bernard mais aberto pelo lado esquerdo e o Minda pelo lado direito, mas principalmente a gente voltando a ter um atacante que pisa dentro da área. Porque quando a turma pegava a bola aqui na ponta, na lateral, estava todo mundo rondando a grande área, mas faltava a peça de referência lá dentro. É para proteger a área, é para continuar dando combate, porém eu acho que dá para sair para o jogo um pouco mais do que foi em relação ao Cruzeiro, por questão de tabela, por questão da qualidade do adversário também. Eu acho que dá para fazer um Galo mais solto. E já